Fala, meu povo! E a Bruna Rota mudou a rota dela, apagou todos os stories depois do pronunciamento. A Camille, ela já tinha feito um comunicado de 3 páginas falando sobre o ponto de vista dela, que ela gostava do rapaz. Pra quem não tá entendendo nada, volta a um vídeo que eu coloquei lá e expliquei tudo direitinho, o que tinha acontecido entre as duas, tá? Mas elas são melhores amigas. Inclusive, a Camille tem uma tatuagem da Bruna. Amizade de 1 ano, tá? Acho que ela foi muito emocionada também, né? E aí a Bruna teve esse relacionamento com esse rapaz e ela veio se pronunciar, apesar de ter apagado. Eu já tinha salvado todos os vídeos, então eu vou fazer um resumão aqui pra vocês. Mas esse é só o começo de todos os posicionamentos em relação a tudo que tá entalado aqui na minha garganta há muito tempo que eu já deveria ter falado, né? Em primeiro lugar, que quem expôs isso nem foi a Camille, foi outra pessoa que a gente já vai chegar também pra falar sobre. Quando eu vim morar em Madrid, eu não tinha absolutamente ninguém falava comigo, eu estava praticamente com depressão. E eu conheci a Camille através de uma outra pessoa, que hoje em dia a gente também não tem mais contato, e querendo ou não, a gente se aproximou muito. Ela sempre foi uma amiga muito intensa, muito prestativa, da mesma forma como eu fui intensa e prestativa com ela. Todas as coisas boas e maravilhosas que ela fez pra mim, eu também fiz pra ela. Eu tô fora dessas coisas boas que ela fez pra amiga dela. Em primeiro lugar, o cara nunca foi ex-namorado dela. Ela nunca teve nada com esse cara. Foi lá, seguiu este cara, encontrou ele em uma festa e eles ficaram nessa festa. Se beijaram depois, fizeram alguma coisa, não, que eu não vou contar aqui, e foi só isso. Esse foi o contato que eles tiveram. Eles ficaram em uma festa. Ponto. Continuaram, acho que flertando ali pelo Instagram, como jovens solteiros fazem. Eu queria ir pra Ibiza com as meninas desde o começo, mas ela queria muito ir pra Marbella. E eu falei, não, então vamos com ele. Fomos. Desde o começo, desde o primeiro dia, desde o princípio, nós 4 estávamos como amigos. Eu sabia que ela era afim dele, tanto que em nenhum momento da viagem eu demonstrei interesse, ou dei abertura, ou deixei ele falar alguma coisa. Porque eu sabia que mesmo ele não dando liberdade ou abertura pra ela, ela estava afim dele. Tanto que no primeiro dia, pra vocês terem noção, ele levou uma outra menina pra dormir com ele. E eu falei, amiga, não fica nessa, sai dessa, pra que ficar com um cara assim, se ele não tá afim de você? E eu sempre aconselhando ela a não ficar afim dele. Tanto que nesse mesmo final de semana, eu beijei um amigo dele, porque eu realmente não queria nada. Nesse meio tempo, ele começou a conversar comigo e a gente começou a conversar sobre umas coisas de apartamento. Porque eu tava voltando a morar em Madrid e eu precisava de um apartamento. E ele, não, porque eu conheço umas pessoas e nanana. A gente começou a conversar e começou a conversar muito. E aí chegou um momento que eu falei, que eu pensei assim, cara, eu tenho que achar a melhor maneira de falar pra ela que eu estou conversando com ele, pra ver, tipo, eu já não tava conversando tanto com ela, pra ver como tá esse sentimento dela em relação a ele, porque eles não se falam mais, porque já passou umas 3 semanas, pra ver como ela tá se sentindo em relação a isso. Quando a gente tocou no assunto, ela simplesmente surtou. Surtou falando que ela amava ele, que ele era dela, que, sabe, tipo, surtou e eu não tinha falado absolutamente nada. E aí eu pensei, cara, vou chegar em Madrid, vou tirar as minhas coisas da casa dela e vou chamar ela pra conversar pessoalmente sobre esse assunto. Quando eu cheguei, ela simplesmente surtou. Supôs que eu estava ficando na casa dele, supôs que eu estava namorando ele, supôs, sei lá, que a gente estava casado ou alguma coisa assim. Sendo que nenhuma dessas informações era verdade. Me mandou um texto gigantesco, me humilhando de todas as maneiras. Aí agora entra a história da mãe dela falando que não quer me ver na rua porque vai me bater. Falando que eu sou uma interesseira. Interesseira, gente. Eu, interesseira. E aí, as coisinhas? Nada, né? Além de humilhação, de trauma. Mas esse é um outro ponto em questão, que a gente já vai falar sobre. E aí... Até o Rodrigo Góes entrou na onda, né? Porque a Bruna falou que tinha saído de um relacionamento que não foi legal pra ela, que foi muito abusivo e que ela tava muito fragilizada. Tadinha.
Aí o pretendente da amiga, porque eu não vou nem chamar de namorado, porque a Bruna fala que eles não namoravam. A Camille diz que eles estavam em um relacionamento. Nunca foi namorado dela, ela nunca me deu a oportunidade de conversar com ela, eu nunca tinha nem ficado com ele. Eu queria conversar com ela e falar que eu estava conversando com ele, que eu realmente estava ficando afim dele pra saber se ela ainda sentia alguma coisa. E aí ele se aproximou da Bruna, quando Bruna diz que foi quando ela veio pro Brasil. E aí ela, muito fragilizada, deu abertura, falou que errou, mas é isso, que ela também estava num momento difícil e se apoiou nele. Ela tinha um mês de terminado com o jogador do Real Madrid, e aí ela estava nesse momento de fragilidade, ele supriu a carência dela e ela caiu no conto. E assim, sendo bem sincera com vocês, eu sou humana. Quando eu terminei o meu relacionamento, que vocês acompanharam, que foi um relacionamento extremamente conturbado, eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo, muito mal mesmo. Infelizmente, por um momento de carência, que eu estava completamente desequilibrada emocionalmente, depois de passar por um relacionamento sem reciprocidade nenhuma, por um relacionamento que eu sofri horrores, por um relacionamento que, olha, um homem chegou, me falou meia dúzia de palavras e eu simplesmente caí no conto do vigário. E é isso, amiga, tipo, a nossa vida não é só feita de escolhas boas e a gente erra. A internet não perdoa, o pessoal foi muito em cima da Bruna e eu acho que isso que fez ela tirar todos os stories. Ela tá postando story normal, a vida dela seguiu normalmente, como se nada tivesse acontecido, ela tá em viagem, tá na Itália, mas esses stories do pronunciamento dela já foram apagados. Camille, que já postou ontem um story junto com a Vitória esta que era o triozinho da amizade, mas que ela já parou de seguir a Bruna. É isso, meu povo. Qualquer novidade eu volto aqui pra contar pra vocês. Comenta aqui que lado que você tá, se é que tem alguém que não está do lado da Camille. Um beijo!